Muito bem, de volta aqui com o programa Fundos Imobiliários pela Infomoney TV e hoje conversando com o Thiago Reis. O Thiago estava falando agora, mostrando gráficos que os maiores fundos imobiliários do setor de shoppings e do setor de lajes corporativas performaram melhor do que as companhias, as ações das companhias abertas listadas na Bolsa que atuam no mesmo segmento. Então é legal porque muitas vezes eu já fiz essa comparação do IFIX com o Ibovespa. E aí vem aquele negócio, mas o Ibovespa tem outras empresas no meio, o IFIX tem vários setores no meio. Você foi lá e fez um recorte setor por setor e dos dois principais setores, talvez, do mercado de fundos imobiliários. Já vimos que os fundos imobiliários performaram melhor. Por quê? Você tem hipóteses disso? Por que os fundos imobiliários teriam sido melhores? Eu separo em duas razões. Né? A primeira é uma razão, vamos dizer assim, de estrutura. Né? O custo de manter uma companhia aberta é muito grande. Né? Porque existe a receita dessas empresas, né? Do aluguel, o Iguatemi, o Multiplan, essas empresas recebem as receitas. Que é muito maior do que a receita desses fundos. Que é muito maior que a receita desses fundos. Também tem mais acionistas, vamos lembrar disso. Tem que dividir, é um bolo maior dividido em mais pedaços. Mais patrimônio, mais ativos e tal. Eles não têm, essas empresas não têm um patrimônio de 1 bilhão, têm patrimônios muito maiores. Muito maior, 15 bi, 10 bi. O maior fundo do Brasil acho que tem 2, 3 bi. Mas enfim, manter uma empresa companhia aberta é muito caro, porque você recebe a receita, você tem que tirar os impostos, que no Brasil não são poucos. Coisa que não tem dentro do fundo imobiliário, né? O instrumento não tem a tributação lá dentro, né? Então você tem uma tributação na receita, ISS, todas essas coisas que Brasília inventa. Daí depois você tem os custos operacionais daquela empresa, o salário do diretor, o gerente de marketing, todo mundo da empresa, né? O SG&A, né? Diretoria grande, diretoria de RI, diretorias que muitas vezes são caras, né? Assim, a BR Malls no passado já teve acionista questionando os custos da diretoria. Conselheiro, e não só conselheiro, o estagiário, todo mundo está dentro daquele custo lá, diretor financeiro, ou de financeiro, marketing, desenvolvimento, tem que mandar gente para Nova York para tentar convencer uma marca a vir para o Brasil, para alugar um imóvel seu. Alugar um imóvel seu. Você não quer vir para o Brasil conhecer e tal? Aqui tem um mercado de 200 milhões de consumidores. Venha para São Paulo, venha no nosso shopping. Isso aí você tem que ficar mandando para cima e para baixo esse pessoal. Isso está dentro dessa estrutura aqui. Você tem juros, né? Que é a despesa financeira. Essas empresas elas usam muita dívida para alavancar. E depois tem de novo o governo. O governo morde em cima e morde embaixo. Morde no lucro novamente. E olha que curioso, depois a gente pode entrar nessa segunda parte. Sobra esse dinheiro, e a sobra é muito menor do que o que sobra no fundo imobiliário. Né? Assim, o fundo imobiliário ele tem uma estrutura muito mais leve. Ele recebe o aluguel, tem a taxa de administração, que é por volta de 5% a 10% do fluxo, depende de cada fundo e tal. É óbvio, quando a vacância aumenta, esse fluxo, infelizmente, aumenta em relação à renda, né? Porque a taxa é fixa, se o faturamento cai, ela acaba... Eu acho que na média devia ser mais alinhado com o faturamento, na minha opinião. Não foi construído assim, mas é difícil mudar agora. Os que estão alinhados aí pelo valor de mercado... Já começa um alinhamento um pouquinho melhor. Isso. Né? E daí você tem a receita, você tem esse custo que eu acho baixo, até 5%, 10%, é o justo. Né? E 90% toma, acionista, é seu, faça o que você quiser com ele. Então... Na hora que você faz essa comparação com as empresas, o fundo imobiliário do fluxo, 90% vai para o acionista, para o cotista. Aqui vai chegar a 10%, 15%, 20%. Então, é uma estrutura muito mais leve, a estrutura de fundo imobiliário. E daí tem um segundo ponto. O dinheiro que sobra no fundo imobiliário é de quem? Do cotista. É do cotista. O dinheiro que sobra da empresa... É da companhia. É da companhia e quem vai decidir é o conselho. E eu acho que, na média, o investidor consegue investir melhor do que foram os conselhos das empresas de capital aberto. Eu até faço uma brincadeira. Assim, quem investe em fundo imobiliário está apostando em si mesmo. Porque é você que vai alocar a sobra de dinheiro. Quem investe numa empresa listada está apostando na empresa. Eu prefiro, na média, apostar em mim do que apostar... Você prefere o dinheiro no seu bolso do que em reservas de lucros da companhia? Eu prefiro, porque basta olhar aí o gráfico. Né? Quer dizer,
para a gente deixar bem claro, todo mundo no mesmo patamar. Do lucro líquido, um fundo imobiliário ele é obrigado por lei a distribuir 95%. Então, a distribuição de rendimentos, tudo que sobrou de lucro, praticamente é entregue para o cotista, vai para o bolso do cotista, certo? E numa companhia aberta, quanto que é obrigatório distribuir para o acionista? O que estiver no estatuto. 25% ou o que estiver no estatuto. Isso. Então, pode ser que o estatuto diga que distribui 10%. Pode ser que o estatuto não diga nada e vá distribuir 25%. Tem companhias que distribuem mais? Tem. Mas é uma prerrogativa, então, da companhia reter esse lucro para reinvestir na empresa. E no fundo imobiliário, o cotista recebe o dinheiro. Se ele quiser reinvestir, ele vai lá e compra mais cotas. Se ele não quiser, ele dá outra destinação para o dinheiro. Então, aí que a gente fala, melhor o dinheiro no seu bolso e você toma a decisão do que o conselho da companhia, é isso? Eu acredito que na média sim. E basta você ver, desde que as empresas abriram capital, a maior parte delas fez os projetos que eu acho que na média foram ruins, foram destrutivos de valor, né? Pega quase todas as empresas, pega o que elas entregaram, que elas construíram de projetos novos de lá para cá. Eu acho que as expansões dos projetos antigos foram bem feitas. Mas os projetos novos, com poucas exceções, o Iguatemi JK foi um bom negócio, mas é uma exceção, na média, as empresas tomaram uma decisão com dinheiro do acionista, uma decisão que não foi a melhor para o acionista. Teria sido melhor ele ter comprado cotas de qualquer fundo imobiliário. Basta você ver o desempenho, né, as ações. O que seria melhor? Lá em 2010, você receber um cheque todo mês do Parque Dom Pedro e comprar mais cotas do Parque Dom Pedro, ou ter deixado na mão da Multiplan, que é uma boa empresa, hein? Não estou criticando a Multiplan, talvez seja a melhor empresa do setor. Talvez seja a melhor de desempenho aí, às vezes é meio difícil de ver, a melhor em desempenho. A melhor em desempenho foi a Multiplan, né? A Multiplan é o benchmark e é daí para baixo o retorno das outras. E né? Quer dizer, um shopping que é administrado por ela, isso performou melhor do que a companhia toda? Na verdade, o Parque Dom Pedro ele é da Sonai Sierra. Administrado pela Sonai Sierra. Que é a empresa que tem a menor venda por metro quadrado do setor entre as empresas listadas. E o Parque Dom Pedro ele vende abaixo da média da Sonai Sierra. Ou seja, a Sonai Sierra que vende menos, o Parque Dom Pedro é um prédio que vende abaixo da média do portfólio e esse empreendimento sozinho performou melhor do que a melhor empresa que é a Multiplan. Olha como as coisas estão invertidas, né? Na minha opinião, é porque a estrutura de fundos imobiliários ela é muito leve. Muito mais enxuta. Muito mais eficiente. E claro que o administrador ele vai ter uma importância aí. Semana passada a gente falou disso aqui. Um imóvel sozinho não se aluga nem se mantém. Um bom administrador ele gera valor, um administrador ruim destrói valor, como você falou. Mas ainda assim a estrutura, eu diria assim, ela é leve no sentido dos custos, mas ela é pesada no sentido do controle do custo de agência, né? O administrador ele não tem tanta liberdade como tem o conselheiro de uma companhia aberta. Nas ações, eu tomo decisão, o que eu vou investir, o que eu vou fazer e pronto, né? E num fundo imobiliário, a gente já deu vários exemplos aqui. O Ricardo Orihuela teve aqui, o Felipe teve aqui, falando de questões em que os cotistas conseguiram interferir em decisões dos administradores de fundos imobiliários. Então, a estrutura é leve no ponto de vista de custos e tributação, então nem se fala, super leve. Agora, no ponto de vista da gestão, o cotista ele consegue exercer uma influência muito maior dentro do fundo imobiliário. Né? Ah, com certeza. Acho que isso aí, quem foi no nosso evento lá atrás, pode ver a conversa com o Orihuela. Não falamos do congresso, né? Teve um congresso de fundos imobiliários, que mês que foi? Em maio. Foi em abril, acho. Foi lá no começo de abril. Teremos ano que vem, também. Tomara que você esteja lá presente novamente. Assim espero. Eu acho que o primeiro evento no Brasil, né, a respeito. Não sei se a gente foge um pouco do assunto aqui, já emenda esse outro assunto, mas a gente ficou muito feliz de ter organizado, ter contado com a ajuda de investidores, profissionais do mercado, a imprensa, clientes. Acho que foi uma experiência bem bacana. Mais um caminho que a gente falava no começo aqui do programa da educação do investidor e do mercado todo. Né? A gente também está aprendendo, né, Thiago? Ah, lógico. Todo dia, né? Todo dia. Bom, muito interessante, muito legal essa provocação, esse estudo. Isso é aprender, é se questionar, é buscar explicações. Então, isso é importantíssimo. Mas você é analista, né? E já que você é analista, eu não vou deixar passar a oportunidade
de saber se você tem recomendações para a nossa audiência. Quer dizer, o que comprar, o que vender, qual é o fundo que está bom para comprar, se tem algum fundo que é melhor vender. Você trouxe recomendações para a gente? A gente pode falar. Eu gosto, por exemplo, do HGJH. Eu acho que é um empreendimento único em São Paulo. Ele é quase que um clube de family offices das grandes famílias aí de São Paulo. Que é o fundo do Credit Suisse, que tem 2 imóveis aqui em São Paulo. Isso, né? 2 imóveis, mas o grosso, assim, 80% está no imóvel, que é o Platinum. Tem o Platinum e o Millennium, se não me engano, é o Platinum, que é um fundo que fica localizado na Rua Amauri, tem em cima um heliponto, um dos mais movimentados do Brasil e, por consequência, do mundo. Né? São Paulo é a segunda cidade que mais tem movimentação de helicópteros, né? Só perde para Nova York. E embaixo você tem um restaurante muito conhecido, muito caro, né? O Paride. E nas lajes corporativas você tem esses family offices, algumas gestoras de investimento bem conhecidas, localizados no coração do Itaim, próximo à Faria Lima, né? Numa rua que tem um certo prestígio. Eu gosto muito desse fundo, eu acho que negociado a R$16 mil por metro quadrado não é a maior barganha do mundo, mas é um ativo muito seguro, muito sólido, num preço abaixo do que deveria custar. Esse é um fundo que eu gosto. Ele, ao longo da crise, performou com uma vacância metade da vacância de São Paulo, ou seja, mostra uma certa resiliência. Né? Ativos de qualidade têm essa característica, eles atraem inquilinos, né? Então é mais difícil você perder e é mais fácil você conquistar. Então esse é um fundo que a gente gosta. Existem outros fundos, a gente pode falar do Jardim, eu acho que é um shopping interessante, né? Pelo menos... Shopping Jardim Sul. O Jardim Sul. Ele tem um yield acima da média da categoria de shoppings. E acho que tem algumas coisas acontecendo no entorno que podem até melhorar. Eu acredito que está ficando cada vez mais claro que o shopping que abre na frente não é necessariamente um concorrente, ajuda a criar um cluster na região, ou seja, fortalece a região e paga um yield interessante. Obviamente tem algumas coisas que você tem que botar na conta, tem uma reforma que vai ter que ser feita, existe uma dívida com a BR Mall, você tem que botar tudo isso na conta na hora de fazer seu valuation. Mesmo assim você chega num yield acima da média de shopping para uma propriedade em São Paulo. E eu acho que é muito interessante falar de shopping em São Paulo, porque a vacância de shopping em São Paulo ela se manteve muito baixa ao longo da crise. Se escreveu muito da sobreoferta que existiu de shoppings no Brasil, mas me parece que em cidades como São Paulo e o Rio, não teve essa sobreoferta. Né? Não tem, você vai nos shoppings em São Paulo, não tem vacâncias, shoppings com 30%, 40% de vacância como existem em outras cidades do Brasil. Eu li que em Criciúma tem shopping com 40%. Né? No interior do Brasil se criou uma sobreoferta. Em São Paulo, é difícil você ir numa região que o shopping esteja, pelo menos os lojistas, com uma vacância em lojas. Né? Então, eu acho que é um shopping que tem um perfil interessante para o investidor de longo prazo. E assim, para terminar e voltando a pensar naquela sua comparação ações e fundos imobiliários, eu, pelo menos, sempre digo que não é uma questão de um ser melhor do que o outro, mas que cabe no portfólio de todo mundo. Quem já tem ações, isso que eu falava na abertura, quem já tem ações deveria prestar atenção nos fundos imobiliários e incluir fundo imobiliário no seu portfólio. Né? Juntar as duas coisas é melhor do que isoladamente ter uma só, principalmente do que ter só ações. Né? Não sei se você concorda com essa visão. Eu concordo plenamente. Eu acho que é da cultura do brasileiro ter que ser essa coisa um ou outro. Ou é Corinthians, ou é Palmeiras. Eu quero o melhor investimento. Não é assim, né? Ou é Flamengo, ou é Vasco. Não, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que não são conflitantes. Eu acho que às vezes existem momentos melhor para um ou para outro. Eu acho que no final de 2014, em que os fundos imobiliários tinham dado uma queda, se você for ver o gráfico aí, não sei se a gente consegue colocar o gráfico na tela, a gente consegue perceber que no final de 2014 estava tudo meio embolado ali. Estava tudo meio embolado e, de repente, os fundos imobiliários eles disparam. Né? Então, as coisas estavam mandando meio juntas e, de repente, disparam. Eu acho que, naquele momento, os fundos imobiliários eles estavam mais baratos para comprar. Então, eu acho que aquele momento era de fundos imobiliários.
vai ter alguma hora, e eu acho que essa hora já se aproxima, que ações começam a ficar interessantes. Mas o investidor que bota dinheiro todo mês pode comprar a melhor oportunidade. Hoje a oportunidade está em fundo imobiliário, vamos alocar em fundo imobiliário. A oportunidade está em ações, agora o mercado mudou, está em ações, vamos aportar em ações, mas não necessariamente você vende aqueles fundos imobiliários que você comprou anteriormente. E ao longo do tempo você vai construindo uma carteira que vai te dando fluxos de renda, que ela se torna diversificada. Você não compra uma carteira diversificada, você está comprando 2 ou 3 ações por mês, mas ao longo do tempo você vai tendo fontes de renda que são de origens diversificadas. E não são só fundos imobiliários, eu acho que BDR talvez seja interessante para quem gosta de renda. Existem aqueles FIPS, que tem, eu não sou um especialista em FIPS, mas na nossa equipe tem gente que é especialista nisso, tem gente que gosta. Então, eu acho que o investidor de renda... Diversificar, ainda mais com a taxa de juros em queda, agora cada vez mais a gente precisa de portfólios e bem diversificados. Né? É isso, eu concordo com tudo o que você disse. Fenomenal. Muito obrigado mais uma vez, espero que volte mais e mais vezes. Muito feliz de contar com você aqui novamente e espero que a gente volte aqui daqui a um ano falando, ó, já são 200 mil investidores, a gente teve um outro congresso, foi muito maior, quiser acompanhar, continuar acompanhando o excelente trabalho que muita gente boa tem feito para que esse mercado se desenvolva. E você é uma delas, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Arthur. E pode me cobrar, vamos voltar agora, só vou voltar quando no gráfico aí a gente bater a máxima histórica. Máxima histórica de mais de 105 mil. Mais de 105 mil investidores em bolsa seria um sonho nosso. Investidores em fundos imobiliários na bolsa, né, seria um sonho, porque eu acho que é uma categoria de investimento que gera renda, tem menos volatilidade, tem o dividendo mensal. É uma categoria que deveria atrair mais gente na minha percepção, existe um desconhecimento. Existem 2 tipos de pessoas, que não conhecem fundos imobiliários e as que conhecem e gostam. Né? Então, vamos trazer mais gente para conhecer. Para conhecer. Tá anotado, hein? Quando bater mais de 105 mil, te chamo de novo. Vamos vir aqui. Muito obrigado. Para você, um grande abraço, um excelente final de semana e até sexta-feira que vem, hein? Até lá.